agora a gente entra aqui na seguinte dinâmica, né? A gente vai falar sobre doença de Newcastle e influenza aviária. Por que eu dividi, botei essas duas doenças juntas? Porque o plano de contingência, o monitoramento, são feitos em conjunto, né? São doenças diferentes, porém, acaba que o Ministério tem uma preocupação muito semelhante, com alguns detalhes ali, a mais a doença de Newcastle, e alguns outros detalhes específicos de influenza, o que a gente vai conversar hoje aí, com uma tranquilidade. Tá? Uma coisa que é importante frisar, uma coisa que eu falo para os meus alunos, doença de Newcastle, ela é uma doença neurológica, porém, que também tem sintomas respiratórios. E a influenza aviária, ela é uma doença respiratória, porém que também tem sintomas neurológicos, tá? A clave que está circulando atualmente no Brasil e que está fazendo esse estrago todo, né? Ela não tem sintomatologia respiratória, tá, gente? Ela tem se apresentado como uma doença neurológica, apesar de ser influenza vírus, né? Uma sintomatologia neurológica bem marcada, tá? Não tem sintomatologia respiratória, mas geralmente é dessa forma que eu estou falando. Geralmente, tá? A doença de Newcastle é neurológica e respiratória, influenza é respiratória e neurológica, com exceção da situação atual que a gente está vivendo. Mas vamos falar de doença de Newcastle. Bom, doença de Newcastle, gente, é um vírus, né, causada por um vírus, um vírus agente etiológico, um vírus pertencente à família Paramyxoviridae, tá? Subfamília Paramyxoviridae, onde existem diversos gêneros ali, né? Na verdade, espécies de vírus que causam outros problemas, não necessariamente em aves, como esse rubavírus, que causa parainfluenza, né, nos mamíferos, o respirovírus, que também causa parainfluenza em mamíferos, morbilivírus, que não tem importância para a gente aqui, enipavírus, que também não tem importância para a gente aqui em sanidade, né? E aí sim, o avulavírus, que é o agente etiológico da doença de Newcastle, que também, na verdade, a gente chama ele de APMV1, tá? O APMV1 é o vírus que causa a doença de Newcastle. Por que é importante frisar isso? Porque isso está descrito no PNSA, tá? Está descrito exatamente no plano de contingência da influenza e da doença de Newcastle. Está descrito na instrução normativa número 32, tá? Que fala também sobre o controle dessas doenças. Então, o agente etiológico é o APMV1. Por que é importante frisar isso? Porque isso pode facilmente ser prova, ser uma questão objetiva no concurso do Ministério. Facilmente. Qual é o agente etiológico da doença de Newcastle? APMV1. É isso. Tá? E existe a subfamília Pneumovirinae, que aí é importante para aves também, mas não aqui para o nosso universo que a gente está estudando hoje. Tá? Que a gente vai ter outros vírus ali que causam doença em aves. Tá? A gente chama também a doença de Newcastle de pseudopeste aviária. Era conhecido dessa forma. E eu utilizei, inclusive, uma denominação, né, que é tanto a doença de Newcastle como a influenza aviária também estão dentro dessa definição da antiga OIE, daquelas listas da OIE, né, lista A, lista B, enfim. Então, e é uma definição que ainda é usual, mesmo ela não sendo utilizada hoje oficialmente, é uma coisa que define bem, né? Ele define como doença transmissível que apresenta alta patogenicidade e rápida difusão, além dos limites de um país ou região, com sérias consequências socioeconômicas e ou de saúde pública e de grande importância para o comércio internacional de animais e seus subprodutos. É uma doença de notificação compulsória, tá? Uma coisa que é importante, gente, a gente estava falando quando falou de salmonela e micoplasma, se eu suspeitar de micoplasma ou de salmonela,
eu só irei notificar para o Ministério da Agricultura, claro, né, fora ali dos monitoramentos, eu só irei notificar para o Ministério quando eu tiver a certeza que realmente é a doença, ou seja, eu preciso fazer análises laboratoriais, fechou o diagnóstico e saiu o laudo, aí sim eu faço a notificação para o Ministério, tá? Pode ir, inclusive, em forma de notificação mensal no relatório, porque a gente que é veterinário habilitado, a gente envia a notificação mensal, né, um relatório mensal para o Ministério da Agricultura, tá? Diferente da doença de Newcastle e da influenza aviária. São duas doenças que você notifica na suspeita, tá? Isso é muito importante frisar. Influenza aviária e doença de Newcastle precisa se notificar na suspeita, tá? Qual é a suspeita? Alta mortalidade no espaço de tempo curto, ocorrência de sintomatologia respiratória ou ocorrência de sintomatologia neurológica, somadas à mortalidade elevada, tá? Essa é a situação de notificação dessas doenças, né? Que aí no Rio a gente notifica para a Secretaria Estadual de Agricultura, que é o órgão oficial executor. Bom, voltando aqui para a doença de Newcastle. É um vírus que ele possui como material genético RNA, tá? Então ele é um vírus que ele tem uma capacidade de mutação considerável. Ele não faz tantas mutações como a influenza, né, o influenza vírus, mas ele mesmo assim pode fazer mutações porque ele é um vírus RNA, logo ele é um vírus com material genético menos estável e isso acaba favorecendo essas mutações, tá? Ele é um vírus envelopado, né, um RNA de fita simples. Né? Isso acontece porque a RNA polimerase ela não tem atividade revisora durante o processo de multiplicação do material genético. Então, isso acaba favorecendo, né, a possível ocorrência de possíveis mutações nesse processo de material genético. Bom, é um vírus que ele é sensível à maioria dos desinfetantes, né, utilizados na avicultura, como álcool etílico, na concentração de 70%, fenol, 3%, tintura de iodo, 1%, soda cáustica, 2%, acetona na concentração de 50% e permanganato de potássio, tá? Em relação à avicultura, a gente usa fenol, usa tintura de iodo, usa soda e usa muito permanganato de potássio. É sensível também a raios ultravioleta, é bem comum isso em vírus, e também o aquecimento, né, até 56 graus ali por 20 minutos, ou 100 graus durante 1 minuto. Tá? A temperatura de cocção ele também pode ser eliminado, sensível à oxidação e também a pHs, tá? Variações de pH. A resistência dele pode ser elevada, principalmente quando a gente conversa, quando a gente tem relação, quando a gente está falando da superfície do ovo, né, da casca do ovo, principalmente ovos sujos, com matéria orgânica, em galpões que são áreas com sombra, né, uma temperatura adequada e matéria orgânica, ele pode durar por muito tempo, né, dura aí 265 dias, consegue suportar pHs extremos e também o congelamento. Inclusive, essa informação do congelamento ela é muito importante porque ela tem a ver com a entrada do vírus da doença de Newcastle no Brasil. Na verdade, esse vírus ele chegou no território brasileiro através de importação de carne congelada oriunda dos Estados Unidos. É até bizarro a gente falar isso hoje, porque o Brasil é um dos maiores exportadores, na verdade, não, é o maior exportador de carne de frango do mundo. Mas o Brasil já chegou a importar carne de frango dos Estados Unidos. Chega a ser piada, mas é verdade. E foi assim que essa doença, esse vírus, chegou ao Brasil, através de importação de carne dos Estados Unidos na região norte do Brasil, na região de Belém, aquela área ali, onde o vírus foi introduzido inicialmente. Tá? Nosso estudo aqui, na nossa revisão, existem 5 patotipos desse vírus que causam diferentes sintomatologias, tá? Existe o vírus velogênico viscerotrópico, ou seja, ele é um vírus extremamente virulento e ele tem tropismo por vísceras, tá? Existe o vírus velogênico neurotrópico,
que é um vírus extremamente virulento, porém ele tem tropismo pelo sistema nervoso central da ave. Existe o vírus mesogênico, existe o vírus lentogênico. O lentogênico são exatamente as cepas vacinais que a gente utiliza, tá? E existe o que causa enterite assintomática, tá? É uma coisa muito importante da gente dizer que o vírus da doença de Newcastle, ele pode circular entre outras espécies, então pode circular em répteis, pode circular em mamíferos, em outras espécies de aves, eu vou mostrar isso para vocês, pombos são acometidos, inclusive, tá? Inclusive o homem. É uma zoonose? É uma zoonose, mas não causa grandes danos para nós humanos, tá? Vai causar basicamente uma conjuntivite. Tá? Não é uma coisa muito grave, mas transmite e tem sintomatologia, tá? Então, nesse slide, basicamente eu coloco as panzotias, né, de doença de Newcastle. Teve a primeira em 1926, né, ela, o próprio nome diz, não, a panzotia, então ela acometeu todo mundo, tá? Ela acometeu a Inglaterra, na verdade, o primeiro diagnóstico foi na Inglaterra, por isso o nome doença de Newcastle, né? Eu tenho uma amiga que foi um tempo atrás para a Inglaterra, ela foi na cidade de Newcastle, tirou uma foto e mandou: Ramon, lembrei de você, tanto que você fala de doença de Newcastle. E ela foi diagnosticada inicialmente na Inglaterra, na cidade de Newcastle, então por isso o nome doença de Newcastle. Isso é errado, eu sei, mas na época não era, né? Depois, na Inglaterra, ela simplesmente desapareceu, ainda na década de 20, 28, porém acometeu a Ásia, o Oriente Médio, e se estendeu até 42, e chegando, inclusive, à África e também às Américas, né? E inclusive, difusão de uma cepa asiática chamada de cepa doide, que ficou ali rodando, né? Acometendo as aves entre 1940 e 50. A segunda panzotia começou no final da década de 60, no Oriente Médio, né? Ela foi pior do que a de 26, e ela também acometeu todos os continentes até 70, até a década de 70, né? Em 73, e ela estava relacionada ao comércio irregular de pistacídeo entre continentes, entre países, né? Então envolveu o transporte aéreo, envolveu essa agilidade no transporte aéreo entre continentes. E a terceira panzotia começou no Oriente Médio, essa eu até faço piada, na década de 70, porque ela começou de uma forma neurológica, né? Então era cepa velogênica neurotrópica em pombos de competição. Gente, não me pergunte o que pombos de competição fazem, porque eu também não sei. Eles devem competir para entregar, né, recados, enfim, também não sei, tá? Mas essa cepa, né, que surgiu no Oriente Médio, ela chegou nos Estados Unidos, China, enfim, no mundo inteiro, né? Europa, Canadá, também acometeu aves silvestres, comerciais, e na Inglaterra se teve um surto também por conta de uma contaminação de ração. Os pombos ficavam em volta da fábrica de ração, provavelmente a fábrica de ração tinha problemas de vedação, de infraestrutura, e esses pombos eliminavam os vírus, né? Eliminam os vírus nas fezes e contaminou a ração da fábrica, que ao chegar no frango de corte, acabou ali vinculando a doença para os animais comerciais, né? Para as criações comerciais. Inclusive, essa é uma notícia de 2018, mostrando que a doença de Newcastle não é algo superado, mesmo sendo uma doença que tem vacina, amplamente utilizada, não é algo superado no mundo, né? No Brasil aqui é bem mais tranquilo, mas no mundo a gente ainda vira e mexe, ainda tem uns casos aí. E aonde foi esse alerta aí? Ó, Reino Unido, né, novamente, né, Países Baixos. No Brasil, a doença entrou, o agente etiológico entrou em 56, né, por Belém, como eu disse, carne congelada vindo dos Estados Unidos, acometeu Rio, região de São José do Vale do Rio Preto, acometeu Minas Gerais, né, e foi uma doença que ela foi sendo observada de uma forma esporádica ao longo da história da avicultura brasileira,
aí, mas os focos eles foram controlados rapidamente, principalmente com a utilização de vacinação, tá? A vacina é liberada, inclusive é obrigatória no Brasil, tá? É obrigatório vacinar tanto o frango de corte, quanto a galinha de postura, quanto as reprodutoras. Todo mundo tem que ser vacinado para a doença de Newcastle, é obrigatório, tá? A segunda surto no Brasil surge na década de 70, tá? Cepa velogênica viscerotrópica, e esse surto ele foi se espalhando e na década de 70 chegou a ser considerado o terceiro maior problema da avicultura mineira. Década de 80 chegou maior, como ser considerado o maior problema da avicultura nacional. Em 83, várias outras notificações. 84, um monte de notificações, tá? E do nada, em 88, começa a ocorrer aí uma redução do número de notificações da doença, porém, de 89 a 99 tiveram várias outras notificações pequenas, mas em produções que não tinham muita importância, e 99 foi a última, que foi, adivinha onde? Rio de Janeiro, né, com foco, né, em uma fazenda de produção caipira, tá? E essas foi a ocorrência da doença no nosso país. Bom, essa lei, se eu não me engano, de Newcastle, ela é de 2002. Então, tudo isso que eu contei para vocês foi antes de 2002, antes da implantação obrigatória da vacina em território nacional. Vou passar esse vídeo, porque é um vídeo que foi recente, tá? Para vocês verem que ainda existe a circulação do vírus em território nacional, não exatamente nas aves comerciais, mas em aves silvestres, né? E aqui mostra exatamente a ocorrência dessa doença lá no, se não me engano, é no Nordeste. Opa, peraí, saiu aqui. Vou ligar o áudio aqui para vocês ouvirem. Entre os municípios de Juazeiro e Curaçá, assusta comunidades da zona rural e deixa em alerta os órgãos ambientais. Na zona rural de Juazeiro, o que mais se vê nessa época do ano são pássaros silvestres sobrevoando a caatinga. É um movimento típico das aves migratórias. Mas, ultimamente, o que tem chamado a atenção dos moradores não está no céu, sim no chão. São muitos passarinhos mortos. Nunca aconteceu aqui antes e muito triste por a quantidade de pássaro morto que foi encontrado na beira das aguadas. Antes era só nas aguadas, agora a gente vê em todos os lugares. Andando por aqui, a gente encontra muitos pássaros mortos pelo chão e alguns debilitados, como este daqui, olha só. Normalmente a gente não consegue ficar tão perto de uma ave silvestre que ela acaba voando, né? Mas nesse caso, como a gente pode perceber, está fraca, debilitada e vai acabar morrendo por aqui mesmo. Segundo os moradores, faz pouco mais de um mês que pombos da espécie avoante, também conhecidos como aves de arribação, começaram a morrer nesta área, próxima de uma barragem, na comunidade de Caraibeira, cerca de 90 quilômetros de Juazeiro. Voluntários do projeto Ararinhas da Natureza, que trabalha com a preservação dessa espécie na Caatinga, perceberam o problema durante as visitas de campo. A gente percebeu que tinha muita pomba morta e a maioria que não estava morta com debilidade de voar, com dificuldade, muita dificuldade, voando baixo, assim, a gente achou isso muito estranho. Daí, então, a gente resolveu comunicar aos órgãos do Ministério da Agricultura e daí eles informaram o pessoal da ADAB. Assim que a ADAB, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, foi notificada sobre a mortalidade das aves, enviou uma equipe técnica com médicos veterinários para avaliar a situação. Eles recolheram amostras de aves mortas e foram feitos exames de laboratório, que apontam que a causa da morte das aves é um vírus. A doença de Newcastle, também conhecida como falsa peste aviária, é altamente contagiosa, causada por um vírus que afeta o sistema respiratório e neurológico das aves, provocando a morte. O vírus pode ser transmitido aos humanos e causa sintomas como mal-estar e conjuntivite, mas não mata. A ADAB orientou os moradores sobre o risco de contato com as aves infectadas, já que eles têm o costume de consumir a carne dos pássaros. Fizemos educação em saúde em algumas comunidades, com reunião em associações, com presidentes de associações, para que esses possam orientar os associados a não manipularem as aves. E caso encontre aves doentes em torno de áreas de bebida,
Para que não haja a contaminação dessas áreas, a gente orienta que peguem essas aves, protejam as mãos com saco, com luva, peguem essas aves, enterre, tire da água e enterre, para não contaminar a água. A preocupação também é com a contaminação das galinhas. Existe a possibilidade da transmissão, sim, para outras aves, inclusive as aves domésticas, caso haja uma mortalidade expressiva em pouco espaço de tempo de aves domésticas, que procurem um dos escritórios da ADAB e nos informem para que possamos tomar as devidas providências. Os moradores da fazenda Caraibeira estão se prevenindo. Alguns pássaros morreram bem perto da casa de Naldo. E vai ser o jeito a juntar e queimar, ou então enterrar. Porque ali mesmo no tanque, aqui na Aguada, que tem aqui perto, tem muita morte. A área onde os pássaros estão morrendo foi escolhida para a reintrodução das ararinhas azuis, espécie considerada... Bom, ó, confusão, né? Que ainda pegam a área e ainda vão introduzir a tal da ararinha azul de risco de extinção, enfim, loucura. Mas só para mostrar para vocês que existe a circulação do vírus, mas que, na verdade, o que segura a não ocorrência em aves de produção no nosso país é exatamente a vacinação, que é obrigatória, né? Exatamente a vacinação, senão a gente teria casos da doença em aves de produção, sem dúvida nenhuma, tá? Mas voltando aqui para a parte de epidemiologia, né, dá para falar um pouquinho do vírus. Período de incubação desse vírus, relativamente curto, 2 a 6 dias, né, um período relativamente curto. Morbidade e mortalidade, gente, é um inferno, extremamente elevada, tá? Chega a 100% em lotes susceptíveis. O que são susceptíveis? Lotes que não foram vacinados. Eu, por coincidência, ontem eu estava conversando com um produtor de São José, um ex-produtor, ele tem 82 anos, e ele viu esses surtos da doença de Newcastle ocorrendo na fazenda dele, na época. E ele conta assim, não, era uma coisa de louco, você saía de um dia da granja, chegava no outro dia, tinha morrido mais na metade do seu lote. Aí ele falava que a galinha rodava, caía para o lado e morria. Ontem no almoço ele me explicando como é que era, até coincidência. E é um vírus que tem uma alta letalidade, alta morbidade, como disse, susceptíveis, né? O óbito pode acontecer em até 72 horas, sem a ocorrência de sintomatologia clínica. Não necessariamente a ave vai apresentar sintomatologia clínica neurológica ou respiratória, tá? Em pombos, a mortalidade também é elevadíssima, como vocês viram ali no vídeo, tá? Na reportagem, em torno de 80%. Canários já são mais resistentes à doença, né? O vírus o APMV1 causa apenas uma doença branda, baixa mortalidade, psitacídeos, infecções crônicas renal, o que faz com que facilite muito a dispersão do vírus no ambiente, né? Uma vez que a eliminação renal vai ser eliminado junto ali com a urina e as fezes da ave, tá? E é um vírus que, diferente, lá a gente conversando de salmonela, por exemplo, é um vírus que não tem predileção por idade, ele vai acometer qualquer idade, tá? Transmissão desse vírus, produtos contaminados, como o exemplo da introdução do vírus no Brasil, porque o vírus é resistente ao congelamento, tá? A transmissão ela é horizontal, ave-ave, através de aerossóis contendo as partículas virais ali dentro, tá? De aves infectadas para aves saudáveis, por secreções respiratórias e também pelas fezes. E essas fezes e essa secreção respiratória pode vir a contaminar a água e a ração e acabar servindo ali de fonte de infecção para as aves susceptíveis, tá? Insetos e roedores, transmissão mecânica, tá? Não existem lesões que são específicas para a doença de Newcastle. Não mesmo, tá, gente? E fala, não, como eu falei em salmonela, como eu falei em micoplasma, não tem, tá? A sintomatologia, ela é extremamente inespecífica, né? Nas cepas de baixa patogenicidade, por exemplo, infecção clínica é imperceptível, tá? Mas pode acontecer uma anorexia ali, da ave não se alimentar direito, ou uma leve depressão, pode acontecer um pouco de dispneia, né, dificuldade de respirar, e até descarga
nasal e ocular nessas aves, tá? Mas, como eu disse, nem sempre aparece, tá? Pode observar conjuntivite na ave, rinite, estertores traqueais, ataxia, que é a incoordenação motora, né? Você pega a ave, coloca ela em pé, ela fica se equilibrando, do nada ela cai para o lado, né? Decúbito lateral e fica ali pedalando, né? Pode ser observado convulsões e tremores dessas aves e, como toda outra doença de sanidade avícola, causa perda, né, de produção, seja de ganho de peso ou seja de produção de ovos, normal. E pode ser observado sinais neurológicos, como a torcicolo, tremores e, inclusive, paralisia de pernas e também de asas. Isso acaba fazendo com que a ave venha ao óbito, tá? Venha à morte, porque a ave não vai conseguir se locomover para se alimentar, né? Então ela vai acabar perdendo peso, não se desidratando e vindo à morte. Então, aqui, basicamente, a ave com secreção ocular, né? E pálpebras entreabertas, conjuntivite, né? No homem, botaram um cara logo com o olho azulzão. A ave aqui é bem arrepiada, mostrando que ela tem febre nesses dois quadros, né? Apenas arrepiadas, normal, quadro febril, né? A ave prostrada. O ovo ele pode alterar o formato de ovo, tá? Então ele não fica com aquele formato de ovo exatamente, ele pode mudar um pouco o formato e além disso vão ter, né? Vai aumentar a ocorrência de casca fina no lote. O que também não é uma situação que é específica de doença de Newcastle, tá? Várias outras, a maioria das doenças causam esses sintomas, inclusive. E pode-se observar, inclusive, essa diarreia, né? Branca, um pouco esverdeada, tá? Também. Também não é patognomônica, né, de doença de Newcastle. Primeira foto aqui nessa galinha da Angola é opstótomo, né? A imagem. Aqui é o colega aqui fazendo o teste neurológico da ave. A ave ela perde o reflexo de empoleiramento. Então a gente coloca o dedo embaixo da pata dela. A ave tem o reflexo de fechar a pata ao redor do dedo. Quando está com algum problema neurológico, né, sistema nervoso acometido, ela não tem esse reflexo, ela perde esse reflexo, ela fica com a pata mais mole. E nas duas fotos de baixo a gente vê exatamente o quadro de torcicolo, né, bem feio, bem feio de se ver. Bom, sinais clínicos tendo uma correlação ali com a cepa, né? A gente tem a cepa velogênica viscerotrópica, que vai ser observado apatia, diarreia esverdeada, alterações respiratórias, debilidade, prostração, morte. Como ela é muito virulenta, mortalidade em 100% das aves. Tá? Mas é importante frisar que na cepa velogênica viscerotrópico não é observado ali sintomatologia neurológica. Tá? A outra forma clínica, né? Forma clínica não, a outra cepa, velogênica neurotrópico, tá? A gente vai ter alterações também respiratórias, só que com sinais neurológicos, redução drástica de produção, morbidade 100%, mortalidade 50% em adultos. Se acometer a ave jovem, mortalidade 100% do lote. Tá? Mesogênica, sintomatologia respiratória, tá? Redução de produção, pode ocorrer alguma sintomatologia neurológica e mortalidade baixa. Lentogênica e vacinal é a cepa que a gente utiliza exatamente para vacinar. A gente utiliza duas, né? Uma cepa mais branda e uma cepa mais quente. Tá? Que depende da idade da ave. Não vai ter problema nenhum adulto essa cepa vacinal, porém jovens pode causar uma doença respiratória branda. Tá? Na necrópsia, a gente observa edema de cabeça, pescoço, edema peritraqueal, na entrada do tórax, hemorragias, é uma doença que ela é bem hemorrágica, tá, gente? Então agora a gente vai falar muito de hemorragia.
A gente pode ver hemorragia e ulceração na laringe, turvação de saco aéreo, que também não é patognomônico, inflamação da traqueia, com hemorragias, petequias, né, na mucosa traqueal, inclusive com destruição do epitélio, hemorragias no coração também. Ela é muito hemorrágica. Aumento do volume do pericárdio, hemorragias no trato digestório. A gente pode observar hemorragias nas glândulas proventriculares, né, dentro do proventrículo. É uma faixa de glândulas que você vê a hemorragia, e também nos intestinos. Pode, inclusive, observar sangue solto dentro da luz desses órgãos, tá? E uma diarreia verde brilhante assanguinolenta, tá? Assim como peritonite, né, com petequias também, ou seja, pontos hemorrágicos também no peritônio. Então, ela é muito hemorrágica, tá? Para a gente fazer o diagnóstico, a gente faz por isolamento viral com posterior caracterização dele. Vou explicar isso para vocês, tá? Porque eu já vi isso que está na prova do mapa. E o que a gente pode coletar de acordo com o próprio PNSA? A gente pode utilizar aves mortas recentemente, isso não é recomendado, tá? Mas se só tiver aves mortas, vai ter que ser, não tem jeito, tá? De preferência, né, fazer a amostragem eutanasiando as aves que tenham sintomatologia clínica, né, sintomas digestivos, respiratórios, elevada mortalidade, ou neurológicos também. A gente pode fazer suaves oronasais, coleta de pulmão, coleta de rins, coleta de intestinos, proventrículo, baço, cérebro, fígado e coração. E utilizar, né, três técnicas de diagnóstico em vivo que constam no PNSA, tá? Mas, sendo muito sincero com vocês, está um grande buraco negro hoje no diagnóstico, porque essas técnicas também são utilizadas, tá? No caso da influenza aviária. Então, o que eu vou falar aqui nessa parte de diagnóstico é muito próximo do que é feito na influenza aviária. E essas técnicas em vivo diagnóstico também são utilizadas na influenza, que é o IPIC, que a gente chama de Índice de Patogenicidade Intracranial ou Intracerebral, o TMME, que é o tempo de mortalidade, tempo médio de mortalidade embrionária, tá? E o IPIV, que é o Índice de Patogenicidade Intravenoso, tá? E em ambas as situações, né, quando a gente faz a coleta, a gente transporta o material coletado em solução salina tamponada, né, PBS, pH neutro entre 7 e 7,4, com antibiótico, tá? E esse material ele deve ficar refrigerado a 4 graus Celsius, né? Ou congelar ele a menos 20, e essas temperaturas conseguem manter o material mais ou menos por 4 dias. Tá? A gente pode fazer também sorologia, no caso de animais não vacinados, tá? Como hemaglutinação, ou o próprio teste de ELISA, também pode ser feito. Tá? E é obrigatório a vacinação contra a doença de Newcastle. Tá? É obrigatório. Independente de ser frango de corte, de ser galinha de postura ou de ser reprodutoras. É obrigatória a vacinação. Tá? A gente geralmente utiliza 2 cepas na vacinação. A primeira, né, é a cepa HB1, que ela é uma cepa mais suave. A gente utiliza ali, a gente pode fazer essa vacinação em ovo, no caso de frango de corte, né, ou postura também, ou fazer a ocular com 7 dias de vida da ave. E depois, com 12 dias, a gente faz na água de bebida a cepa laçota, que é uma cepa mais quente. E no caso da postura, a gente pode fazer vacinação também intramuscular com 14 a 15 semanas de vida. Tá? As vacinações de vírus vivo atenuado também podem ser feitas via spray. Pode ser feito via água de bebida, pode ser feito via spray, pode ser feito ocular. Tá? E a vacinação é obrigatória. O único estado do Brasil que a vacinação é facultativa é a Santa Catarina. Tá?
Só Santa Catarina que não é obrigatória a vacinação, é facultativa. Não é proibida a vacinação, tá, gente? É facultativa. Diagnóstico diferencial são as doenças de aves que têm sintomatologia respiratória e sintomatologia neurológica. Então, bronquite infecciosa, pneumovirose, laringotraqueite, a própria influenza, né? A encefalomielite, a doença de Marek e a coriza. Mas isso aqui são detalhes que, para vocês que estão estudando para um concurso, não conta muito. Tá? O que conta é mais isso aqui, que está na instrução normativa número 32, tá? Que são os testes em vivo. E uma coisa que é muito importante, né? No caso do IPIC, já adiantando para vocês, que é o índice de patogenicidade intracerebral, existe um valor, né? Eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como a gente chega nele. Ele tem que dar um valor acima de 0,7 para ser considerado APMV1, tá? Para ser considerado que aquele vírus que está circulando naquela determinada região, naquele determinado galpão, né, que ele seja considerado APMV1, ou seja, que ele seja considerado o vírus causador da doença de Newcastle. Ele tem que ter uma numeração acima de 0,7. Tá? Isso aqui é um macete que eu já estou explicando, porque na influenza não é IPIC, é o IPIV, que tem que ter um número superior a 1,2. Tá? Então, e eu já vi isso caindo em concurso. Né? Exatamente a resposta era esse 0,7, na época que eu vi isso caindo. E como é que é o índice de patogenicidade intracerebral? Basicamente, né, a gente vai fazer um experimento viral, vai inocular 0,05 ml, isso é detalhe demais, não acredito que isso não caia num concurso, né, com título maior que 2 elevado a 4 na diluição de 1 para 16, intracerebral em 10 pintos SPF de um dia de idade, tá? Entre 24 e 40 horas de vida, porque quando a gente fala pintinho de um dia, ele pode ter até 3 dias de vida, na verdade, tá? Depois que a gente inocula, examina os animais a cada 24 horas e fica fazendo isso durante 8 dias. Tá? Aí as aves vão recebendo pontuações. Bom, se os pintos estiverem saudáveis e não apresentarem nenhum problema, a pontuação é 0. Se os pintinhos caírem doentes, a pontuação é 1. Né? Se os pintinhos morrerem, a pontuação é 2. Tá? Até botei aqui, ó, se morrerem no dia 3, por exemplo, receberão a nota 2 pelo resto dos dias restantes, porque não vai ter como você avaliar eles no restante dos outros 8 dias. Então, você vai dar a nota 2 todos os dias até chegar em 8. Tá? E depois faz uma média dessa pontuação recebida, né, por ave durante esses 8 dias. As amostras mais patogênicas vão ter uma pontuação próximas a 2. As vacinais próximas a 0. E as que tiverem acima de 0,7 são consideradas a PMV1. Tá? O outro teste em vivo é o tempo médio de mortalidade embrionária, tá? Que também precisa fazer uma solução com o vírus ali, né, extraído, pegar 0,1%, 0,1 ml dessa solução, com um título maior de 2 elevado a 4, diluição para 16, né, em cada diluição, mínimo de 5 ovos SPEVs embrionados entre 9 a 11 dias de incubação, né, e fazer essa inoculação via alantoide, e depois incubar a 37 graus Celsius. Tá? Deixar essas amostras no mesmo líquido alantoide, na geladeira, a 4 graus por 8 horas e depois inocular 0,1 ml de cada diluição em no mínimo 5 ovos da mesma idade e incubar a 37 novamente. Tá? Observar os ovos por 7 dias, 2 vezes por dia, e os danos de mortalidade embrionária sendo registrados. Dose letal mínima é a maior diluição, capaz de matar todos os embriões. É isso. Eles fazem a dose letal.
Como que é o resultado? Se for cepa velogênica, menos de 60 óbitos, menos de 60 horas acontece o óbito. Na cepa mesogênica, entre 60 a 90 horas, óbito. E lentogênica, acima de 90 horas, óbito. Tá? Então, a gente vê o tempo que leva para matar todos os embriões de todos os ovos. E, por último, é um índice de patogenicidade intravenoso, tá? Que aí já é feito em frangos SPF, né? Pathogen free. Com 6 semanas de vida, né? Pega-se 10 aves, via intravenosa, inocula o mesmo extrato, 0,1 ml, né? Na mesma diluição, mesma concentração, também do líquido alontoide, diluição de 1:10, na verdade, eu acho, do líquido alontoide. Examina as aves a cada 24 horas, durante 10 dias, e a pontuação muito semelhante como funciona no índice de patogenicidade intracerebral. Ave doente, 1 ponto. Ave paralisada, 2 pontos. Ave morta, 3 pontos. Tá? Amostras lentogênicas e algumas mesogênicas vão dar índice de patogenicidade intravenoso 0, enquanto as patogênicas vão dar 3. Tá? Esses índices de patogenicidade é para a gente ver a patogenicidade da cepa circulante. Tá? Pode ser utilizado também, hoje em dia, as técnicas de biologia molecular para a gente fazer a detecção, né, do vírus. E elas são utilizadas, inclusive muito utilizadas atualmente. Em relação à influenza, é feito esse mesmo teste em vivo, tá, gente? É importante a gente frisar isso. É feito também dessa forma. Só que na influenza, o que vai importar não é o que vai importar, mas o que vai dar um valor aqui diferenciado é exatamente o índice de patogenicidade intravenoso, que tem que ter um resultado ali de 1,2. Por que eu estou focando no 0,7 no índice de patogenicidade intracerebral na doença de Newcastle? E por que eu estou focando no índice de patogenicidade intravenoso na influenza com um valor de 1,2? Porque esses dois valores estão descritos dentro do PNSA. É uma das características, né? Porque para se considerar o vírus da influenza aviária ou o vírus da doença de Newcastle, você precisa ter esses valores dentro desses testes. Por isso que eu estou frisando bastante, porque isso pode ser algo a realmente ser cobrada numa questão múltipla escolha no Ministério da Agricultura. Tá? O monitoramento, no caso para a doença de Newcastle, se dá no ingresso das aves para dentro do país, né, na importação de aves, de genética principalmente. Nós importamos muita genética, tá? A gente recebe muito ovos férteis, recebe pintinhos, e esse monitoramento ele acontece no ponto de ingresso, então aeroportos e portos, e também não atualmente, isso também já estava descrito no PNSA, se faz um monitoramento no descarte dos lotes de reprodutoras e no descarte dos lotes de poedeiras, né? A gente precisa, os veterinários RTs, eles precisam avisar ao serviço de defesa que vão descartar um determinado lote da propriedade, e o serviço de defesa ele vai até a propriedade e faz a coleta de material, tá? E manda realmente para o laboratório da rede, né, de atenção à sanidade agropecuária, tá? E é assim que faz. E esse monitoramento ele é feito da mesma forma também em influenza, tá? O monitoramento ele é feito em conjunto no ponto de entrada. Influenza aviária, doença de Newcastle e laringotraqueite. No descarte, influenza aviária e doença de Newcastle. Tanto que uma coisa que é importante frisar é que o plano de contingência de ambas as doenças, tanto da influenza quanto do Newcastle, é o mesmo plano de contingência. Então, as formas de agir no foco, que eu vou falar agora na aula de influenza, são iguais, é exatamente a mesma coisa. Tá? Eu vou falar disso nessa aula de influenza. Tá? Né? A influenza foi a grande surpresa para a gente, e a grande surpresa que nem um pouco agradável, né?
situação do país, situação epidemiológica do país mudou. A gente que trabalha com avicultura, a gente tem que aceitar isso. É um processo que ele é de, na verdade, aceitação, tá? Porque diferente da doença de Newcastle, que a vacina é obrigatória, influenza, a vacinação é proibida. É proibida. Então, se garantiu muito na biosseguridade. Ainda veremos muitas coisas relacionadas à influenza acontecendo no futuro próximo, né? Muitas decisões ainda terão que ser tomadas, e a gente realmente precisa repensar, né, a avicultura brasileira para que a gente evite ter problemas em comerciais. É apenas uma questão de tempo que a gente tenha problemas nas aves comerciais, gente. Infelizmente, a gente tem que ser realistas, né? É uma questão de tempo. Mas a gente está aqui para fazer o diagnóstico, está aqui para ser os olhos, né, do Serviço de Defesa Animal. Falo isso porque eu sou veterinário particular, trabalho muito atendendo, e a gente fica literalmente entre a cruz e a espada, né? Graças a Deus, ainda não está nos comerciais, graças a Deus. Mas vamos aguardar. Bom, não tem como, gente, a gente falar de influenza aviária sem falar de influenza humana, sem falar de suínos, cara, é impossível, porque é um vírus que existem espécies que são específicas, existem espécies que transitam entre as diferentes espécies animais, então não tem como falar isoladamente de um e não falar do outro, né? Isso é uma coisa que é fundamental na influenza. E para a gente entender a influenza aviária, a gente precisa falar da influenza humana, não tem saída, né? A gente, como o vírus da influenza como espécie, né, influenza vírus, quando a gente fala em humanos, a gente tem as 3 espécies acometendo humanos. O influenza vírus A, o influenza vírus B e o influenza vírus C. As 3 acometem o homem, tá? E a influenza vírus A é o que é zoonótico e que a gente tem o problema com a ave, inclusive. Tá? Primeira descrição da influenza em humanos, é claro que o vírus já acometia a espécie humana muito antes, mas a primeira descrição dele, né, foi em 1552, né, mas certamente o vírus já circulava muito antes, só não tinha de repente um nome, né? Aí, inclusive, o vírus da influenza, ele, historicamente, a gente sabe que ele é responsável por dizimar tribos indígenas, principalmente do nosso continente aqui americano, né, com a chegada dos europeus, a gente sabe que tem várias histórias, né, em relação a isso. A primeira pandemia realmente registrada de influenza foi em 1580, né, onde se pegou todo mundo, né, na época, Ásia, Europa e América. A gente tem aí a ocorrência da gripe espanhola em 1918, que é a mais conhecida, que se deu no final da Primeira Guerra Mundial. Erroneamente, uma gripe chamada de gripe espanhola, porque a gente sabe também que, na verdade, essa cepa que causou a gripe espanhola, ela, na verdade, não é originada da Espanha, a origem dela é americana, norte-americana, tá? Então, ela provavelmente foi para a Europa durante a guerra, né, com os soldados, e no regresso, né, dos soldados da Primeira Guerra para as suas casas foi aonde se formou a pandemia de 18, tá, de 1918. Esse retorno dos soldados, eles se encontraram na Europa para guerrear e depois eles retornaram para as suas origens, trazendo já o vírus ali em navios, né? Nessa época nem se tinha avião direito, então foram viagens de navios que esses soldados vieram, inclusive o Brasil foi acometido. Quem tiver curiosidade, joga no Google aí, que tem fotos do Rio Antigo ali, daqueles lugares onde a galera vai nos blocos de carnaval ali, com pilhas de corpos na calçada na época dessa pandemia. Então foi algo muito sério, que inclusive a gente aqui no Brasil sofreu também. Tá? Em 1950 se descobriu que, na verdade, existiam 3 sorotipos que infectavam os humanos. Tá? E aqui mostra uma breve figura mostrando, né, os sorotipos aí que
causaram pandemias. Então, a gente teve uma coisa que eu acho interessante é que, na verdade, a gripe espanhola, né, ela foi causada, na verdade, pelo H1N1, né, que é o que a gente conhece como gripe suína, né, e depois a gripe suína ela volta, né, de novo em várias outras situações, né, o H1N1. Isso é interessante quando você para olhar essa linha do tempo da ocorrência da influenza humana, né? E, na verdade, o que a gente sabe é que esse H1N1 ele também não é oriundo do suíno. Na verdade, ele foi oriundo lá atrás, lá atrás das aves, né? Inclusive, a gripe espanhola foi, né? A gente sabe que o vírus hoje ele transmitiu da ave para o homem, né? E a gente sabe também que as outras pandemias que surgiram de influenza depois, como a gripe asiática, né, a influenza asiática em 57, na verdade foi uma fusão uma fusão ali entre dois vírus, né? Foi uma recombinação entre dois vírus, entre um vírus aviário e o vírus H1N1 da gripe de 18, adaptado ao humano da gripe de 18. Onde se formou um vírus, né, é uma coisa que é normal, o vírus da influenza ele tem 8 fragmentos de material genético, de RNA, e conforme o vírus ele vai se recombinando dentro de células com outros vírus da influenza, esse material genético ele vai sendo dividido. Então, como tem aqui nessa imagem, né, da gripe da influenza asiática, mostra aqui que a gente tem um vírus com 3 materiais genéticos do vírus da ave e o restante do material genético do vírus da influenza humana, né? Em 1968, na influenza de Hong Kong, aconteceu a mesma coisa. Mais uma vez, um vírus da influenza aviária, né, conseguiu se recombinar com o vírus da influenza humana. Provavelmente isso aconteceu no suíno, tá? Mudando mais uma vez o material genético. Mudou o material genético, mudam-se as proteínas de superfície. Então, aí acaba que isso acaba driblando ali o sistema imunológico humano, né? E, na verdade, a única certeza que a gente tem, gente, é que terão outras pandemias de influenza, né? Humana e também aviária e suína e por aí vai. É um vírus com uma alta capacidade mesmo de recombinação, mutações, é complexo, tá? E o que a gente tem para falar sobre a influenza aviária agora, que é o nosso foco, né? Ela é causada por influenza vírus A, tá? Se eu não me engano, também no PNSA, eu estava dando uma olhada hoje, uma revisada, também fala que tem a ocorrência do influenza vírus B. Até o professor Cleiton pode me corrigir se eu estiver errado, tá? O influenza vírus A é uma zoonose, então é uma gripe que ela é zoonótica, tá? Existem cepas, a influenza vírus, né? No caso, influenza aviária, ela é dividida em uma doença de em cepas de alta patogenicidade e cepas de baixa patogenicidade, tá? É importante a gente frisar que existem 2 proteínas principais de superfície do vírus, que é a hemaglutinina e a neuraminidase, tá? E existem vários tipos de combinação de hemaglutininas e neuraminidases que acabam sendo responsáveis pela grande variabilidade genética do vírus da influenza também, pela grande variabilidade antigênica, na verdade, do vírus da influenza, tá? Geralmente, as cepas de baixa patogenicidade possuem hemaglutinina de número 9, tá? E as cepas de alta patogenicidade possuem hemaglutinina de número 5 ou 7, tá? Isso é uma outra coisa que está descrito no PNSA. Ele delimita exatamente dessa forma: cepas de baixa patogenicidade, H9, cepas de alta patogenicidade, H5 ou H7, tá? E o que a gente tem circulando hoje é o H5N1, que inclusive é uma cepa de alta patogenicidade para os humanos, tá? Mas que nessa nossa atual conjuntura ainda não foi descrita uma ocorrência de alta patogenicidade em humanos, né? Tiveram alguns humanos ali
que se infectaram realmente com o vírus, numa transmissão direta, mas a gente não tem maiores informações em relação à letalidade, enfim, não temos, tá? O vírus da influenza, de uma forma geral, tanto o influenza vírus A, quanto o influenza vírus B, quanto o influenza vírus C, eles pertencem à família Orthomyxoviridae, né, que tem como característica 8 fragmentos de RNA. É um vírus que é envelopado, tá? Como já disse, possuem glicoproteínas de superfície, né, que são as hemaglutininas e as neuraminidades, sendo a hemaglutinina numerada de 1 a 16, então existem 16 tipos de hemaglutinina, que na verdade são as principais proteínas antigênicas do vírus, tá? E existe 9 tipos de neuraminidase. Então, olha a capacidade de gerar novos vírus, né? De hemaglutinina 1 até 16 e de neuraminidase 1 até a 9. Então, tem uma alta capacidade de gerar novas partículas que consigam driblar ali o sistema imunológico, tá? Usualmente, são vírus que infectam trato respiratório superior. Usualmente. Tá? Usualmente. O que significa usualmente? Geralmente, né? Mas, às vezes, pode causar outros problemas, que é inclusive o que a gente está vendo agora. Em aves, pode acometer aves domésticas, podem acometer aves selvagens também. Inclusive, as aves selvagens, elas são naturalmente infectadas, tá? E muitas das vezes sem sintomatologia clínica. E esse que é a pior da situação, porque mantém a circulação viral dentro de várias outras espécies de aves também, tá? E as aves aquáticas têm papel fundamental na dispersão do vírus por todos os continentes, por todo o mundo, tá? E é inclusive o que a gente está vendo agora. Mamíferos são susceptíveis, né? Porém, todavia, no entanto, pode ser que ocorra, sim, a transmissão. Apesar de nós não sermos tão susceptíveis, tá? Pode acontecer a transmissão. Quando são cepas com hemaglutinina de número 5, sintomas respiratórios no homem. Hemaglutinina 7, conjuntivite. Isso que está descrito na literatura. Suínos também podem ser acometidos, tá? Por esse vírus. São mais comumente acometidos do que a espécie humana por uma questão de receptores celulares, tá? A célula da ave tem determinados receptores na qual esse vírus ele se liga especificamente neles, tá? É um modelo chave-fechadura, enquanto o homem não tem os mesmos receptores do que as aves, receptores de superfície das células. Então, o vírus da influenza aviária ele tem dificuldade de se ligar ao receptor do homem. E qual o problema? Uma mesma célula do suíno, dos suínos, tem os dois receptores, tem o receptor da ave e do homem. Então, o suíno acaba servindo ali como um verdadeiro liquidificador de vírus de influenza. Inclusive esse slide que fala sobre transmissão, tá? A transmissão da influenza para o homem pode ocorrer de duas formas. Primeiro, transmissão direta, que é raríssima, exatamente por essa questão dos receptores serem diferentes no homem e na ave. E existe uma outra barreira na espécie humana, que é a temperatura corporal. A ave, ela possui uma temperatura corporal mais elevada do que o homem. E o vírus ele precisa dessa temperatura corporal da ave para que genes relacionados à replicação do material genético do vírus sejam ativados, para que enzimas de replicação do material genético do vírus sejam ativadas, né? Então, o vírus ele tem essas duas barreiras de ser transmitido da ave direto para o homem. Uma são os receptores, que são distintos, e outra é a temperatura corporal, que faz com que genes de expressão de determinadas proteínas, de enzimas, não funcionem corretamente na temperatura corporal do homem, que é menor, que é inferior. Tá? O vírus ele pode ser transmitido da ave para o suíno, tá? E sofrer adaptação
em diferentes passagens dentro da espécie, né, Suis scrofa, e depois, durante essas passagens susceptíveis, ele ganhar a capacidade de infectar a espécie humana, e pode ser por recombinação, né, que é esse ressourcement, que na verdade é o suíno, sendo infectado tanto pelo vírus aviário quanto pelo vírus humano, e dentro de uma mesma célula sendo infectada pelos dois vírus, e durante a montagem de uma nova partícula viral, se pegar um fragmento de um vírus da espécie aviária, um fragmento da espécie humana, e o vírus ser gerado ali, ser um híbrido completamente diferente. E esse vírus acabar ganhando a capacidade de realmente se ligar aos receptores dos humanos. E aí, sim, a doença acontecer. Tá? Como eu disse, existem vírus da influenza que são bem específicos de espécie. Essa imagem mostra basicamente isso, né? Cada espécie e cada espécie animal e cada sorotipo ali, né? Cada espécie, na verdade, também de vírus interagindo com determinada espécie animal. Então, existem os específicos e existem os que são transmissíveis. O H5N1, historicamente, a gente sabe que existem vários animais que são susceptíveis, como a própria galinha, o gato, o tigre, esse qual que eu não sei qual é, esse animal. Tá? Mas a própria baleia tem também o vírus da influenza, que é próprio dela, e também pode ser infectada por outros vírus da influenza. O próprio suíno também está dentro dessa epidemiologia, que também pode ser infectado pelo H5N1, enfim. Né, existem vários vírus ali que transitam, principalmente entre aves e homem, que são relativamente comuns. Tá? Relativamente comuns, eu quero dizer assim, tipo H7N7, tanto o homem quanto a ave pode ser infectado. H5N1, tanto a ave quanto o homem quanto o gato podem ser infectados. Tá? E como que geralmente esse vírus pode chegar à espécie humana? Aves migratórias trazem o vírus, essas aves entram em contato com as aves de capoeira, as aves de capoeira entram em contato com as aves domésticas e as aves domésticas entram em contato com o humano. Então, esse vírus chegaria até nós dessa forma. Nessa imagem aqui, ela é de 2008, mas eu gosto de usar ela em aula porque ela mostra bem a letalidade do vírus da influenza aviária quando ele chega à espécie humana. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui a China, né? Isso aqui é o H5N1, mas a ocorrência de H5N1, né, de 2003 até janeiro de 2008. Existem mapas que são mais atualizados, mas ele mostra para a gente bem aqui como que ocorre, né? Como que, na verdade, é a taxa de letalidade do vírus. Por exemplo, na China, né? 27 casos, 17 mortos. No Vietnã, 101 casos, 47 mortos. Camboja, 7 casos, 7 mortes. Indonésia, 119 casos, 97 mortos. E assim vai, né? Turquia, que é um país que está ali perto da Europa, ali, né? É um país que não tem uma estrutura adequada, não é perfeito, né? Mas ele tem uma estrutura de saúde melhor do que vários outros aqui que estão descritos, por exemplo. Casos na Turquia, 12 casos, 4 mortos. Então, é um vírus que tem uma taxa de letalidade elevada. Muito importante a gente frisar que a atual conjuntura, ela não, do que está acontecendo agora, é o H5N1, porém, a gente não está observando essa taxa de letalidade em humanos, tá? E é um vírus que ele está se mostrando para a gente em aves, é uma clave que ela está se mostrando para a gente em aves, com muita sintomatologia neurológica, tá? E por que esse vírus da influenza ele acaba circulando mais na região da Indochina, ali, aquela área? Exatamente por conta do comércio de aves vivas, né? Não só de aves, mas de animais vivos. Aqueles mercados, a gente teve a oportunidade de ver essas recombinações acontecendo, por exemplo, mutações com a pandemia de Covid, né, que a gente teve aí em 2021,
a gente conseguiu ver o impacto desses mercados e como os vírus eles conseguem ali ser transmitidos, né, entre diferentes espécies, e às vezes até essa proximidade ali muito grande acaba favorecendo essa adaptação desses vírus a diferentes espécies, né? Isso aqui já expliquei para vocês, a questão dos receptores, a questão da temperatura, tá? Já expliquei, já falei isso para vocês, a diferença dos receptores do homem para a ave, né? Da ave, do suíno para o homem, do suíno para a ave, é isso que acontece. É uma das barreiras. Bom, é um vírus que, como vocês podem ver, ele está difundido no mundo inteiro, né? Chegou, inclusive, a nossa vez, né, no Brasil. Estamos aí lutando contra ele, não lutando, mas monitorando ele. E por que isso acontece? Por conta das rotas de migração de aves, né? Se acreditava, inclusive, que no Brasil não tinham sítios migratórios, mas existem sítios migratórios importantes no Brasil, tá? E que colaboram, inclusive, com uma possível manutenção desse vírus aqui no nosso território. Pois bem, aqui são várias rotas migratórias, como vocês podem ver, né? Existe a rota do Pacífico, né? Que foi a rota que trouxe o vírus para o continente sul-americano atualmente, tá? O vírus ele veio pela rota do Pacífico. Na verdade, já vinham ocorrendo problemas na Europa, na Ásia, na África, né? Mas o que trouxe o vírus para a América do Sul foi essa rota aqui do Pacífico, tá? E uma coisa que vocês têm que reparar, olha só, a rota do Pacífico, ela não passa dentro do território brasileiro na vinda deles, tá? Na vinda. Eles voltam por aqui, eles vêm por aqui, sobem por aqui, tá? E a rota do Atlântico, olha como ela vem, ó. Ela vem beirando a América do Norte. Minto, ela vem por dentro do continente, ó, sul-americano, e ela volta pelo litoral, né, do Brasil, tá? Ela desce, as aves elas vêm por aqui, depois elas sobem por aqui, tá? Por que é importante frisar isso? Olha o que aconteceu para a gente estar nessa situação epidemiológica que a gente está agora. O vírus ele veio pela rota do Pacífico até o extremo sul da América do Sul. Ao mesmo tempo que existiam aves vindo do hemisfério norte, né, e eles também foram até o extremo sul da América do Sul. Olha aqui, ó, onde as rotas elas se encontram. Lá no extremo sul da América do Sul. O que aconteceu aqui? Como é que se deu, na verdade, isso? A gente observou muita mortalidade de aves migratórias em dezembro, janeiro e fevereiro, exatamente nessa rota do Pacífico. Eram as aves migrando para o sul. Chegou aqui, elas encontraram com as aves da rota do Atlântico, tá? E elas transmitiram o vírus para as aves da rota do Atlântico. E essas aves, ao retornarem agora para o hemisfério sul, elas passaram pelo litoral brasileiro, tá? E nisso que elas passaram, elas vieram fazendo a dispersão do vírus, que é o que a gente tem visto. A gente já tem visto que existem aves que são realmente fazem parte, né, da nossa fauna e que já são positivas. Então, isso indica que já existe circulação viral em aves nativas no Brasil. É por isso que eu falei lá no início que a nossa situação epidemiológica mudou, tá? Mudou. Esse vídeo aqui, gente, ele basicamente, eu vou tirar o áudio dele, porque é um áudio muito alto. Ele basicamente, só para vocês entenderem a complexidade do processo, ele mostra as rotas de migração, todos esses tracinhos amarelos aí são rotas de migração de aves no hemisfério norte, só na América do Norte, tá? Olha a quantidade de rotas de aves migrando, né? Isso só no hemisfério norte, migrando inclusive por cima do oceano, claro, né?
As aves sempre tendem a voar o mínimo possível por dentro de oceanos, tá? Mas olha o tamanho desses sítios migratórios, como que você vai dizer que um animal ele não vai entrar em contato com o outro, né? Então, a transmissão ela vai acontecer dentro dessa dinâmica, né? Esse outro vídeo, ele é muito interessante, porque ele mostra a migração dessas aves do continente africano para a Europa e para a Ásia, durante um ano, praticamente, né? Cada cor é uma espécie diferente de aves. Então, olha, é muito legal esse vídeo, inclusive. Aqui começa no dia 1 de janeiro, né? E o dia vai correndo e você vai vendo os dias vão correndo e os meses vão correndo, né? E você vai vendo as espécies migrando, né? Conforme começa a esfriar no hemisfério sul, ó, no mês de março, as aves começam a migrar em direção ao hemisfério norte, né? No vídeo até a neve aqui vai sumir daqui a pouco. Aí mês 5, mês 6, que são épocas mais quentes na Ásia e na Europa, as aves vão estar lá no hemisfério norte. Quando começa a esfriar no hemisfério norte, ou seja, chegar mais para... Passou o meio do ano, chegou mais próximo ali do final do ano, né? Mais próximo de dezembro, que é a época mais norte, as aves começam a migrar do hemisfério norte para o hemisfério sul, né? Novamente. Então, é esse movimento delas que colabora em muito para a dispersão do vírus da influenza. Tá? E esse vídeo aqui só está mostrando a migração do continente africano para a Europa ou do continente africano para a Ásia, né? Lá, então, vocês veem a complexidade desse processo. Aqui é a migração dentro das Américas, né? Mostrando as aves migrando também com o passar do ano, né? E dos meses, como que elas se comportam dentro dessa dinâmica. Então, no hemisfério norte, quando está mais quente, começou a esfriar, elas retornam para o hemisfério sul, né? Foi exatamente o que a gente viu. A gente viu a mortalidade ali acontecendo muito forte em dezembro, janeiro e fevereiro, na rota do Pacífico, onde a gente teve, inclusive, leões marinhos infectados, a gente teve outros mamíferos infectados, pequenas raposas infectadas, uma grande mortalidade de leões marinhos nessa época, e depois esse vírus foi transmitido para as aves da rota do Atlântico, que é o que a gente viu até 2 meses atrás, essa grande mortalidade não grande mortalidade, mas onde começou a aparecer esses vários casos aqui no litoral do Rio, no litoral do Espírito Santo, e também no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e inclusive no Paraná também já está acontecendo. Tá? Isso aqui é detalhe, isso aqui já é passado. Isso aqui mostra para a gente, cada pontinho desse é um voo, né? Então mostra que hoje as doenças elas são muito mais facilmente dispersas no globo por conta da aviação comercial, tá? Isso mostra aí os voos, não fala ali a hora, mas os voos entre continentes, né? Mostrando que uma hora um vírus pode estar num canto do mundo, um dia, 3 dias depois ele está do outro lado do mundo. A gente pôde ver isso, né, no caso da pandemia de Covid, a gente viu isso acontecendo, né? China, depois Europa, depois quando chegou na Europa, acabou, aí é o mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil, todo mundo entrou aí no meio desse balaio de gato. Aqui mostra, basicamente um vídeo também mostrando os voos dentro do Reino Unido, né, os voos ali, cada pontinho desse é um voo, por exemplo, saindo da América do Norte, indo em direção ao Reino Unido, e ali mostra só o número de voos entre meia-noite e 9 da manhã, né, mostrando a quantidade de conexão ali entre os países, inclusive entre continentes também. E isso acaba por favorecer ali a dispersão de vírus, né, dentro, inclusive, da espécie humana. O grau de conexão dos países é assustador nesse vídeo, né? Entre 9 da manhã e meio-dia, entre 10 da manhã e 1 hora da tarde, isso só dentro do Reino Unido, né? E a conexão com os países ao redor, isso é surreal. Dentro do Reino Unido, entre 1 da manhã e 2 da tarde.
Então, essa é a dinâmica de mundo que a gente vive hoje, né? Então, isso favorece a dispersão de vírus, tanto de animais quanto na nossa espécie. É bem surreal. E eu gosto desse vídeo aqui porque ele mostra o surto de influenza aviária de alta patogenicidade que aconteceu nos Estados Unidos em 2015, se eu não me engano, né? Mostrando aqui, ó, o roxo são aves de fundo de quintal, né, nos Estados Unidos, enquanto os amarelos serão as aves comerciais, tá? Então, inicialmente, o diagnóstico foi realizado em aves de fundo de quintal, depois começou-se a ter diagnóstico em aves comerciais, e depois que o serviço veterinário ele foi sensibilizado à ocorrência da influenza de alta patogenicidade no continente norte-americano, na América do Norte, você vê que começa a pipocar vários casos de influenza em todos os Estados Unidos, né, se concentrando, claro, nos países que são grandes produtores de aves, como Iowa, por exemplo, e Geórgia também, são estados que são grandes produtores de aves. Tanto Iowa quanto Geórgia são grandes produtores, porque ficam ali na área do cinturão verde, né, de plantação de milho e soja norte-americanos. Então, o sistema também de defesa animal deles bem sensibilizado, né, com a doença, o número de casos foi aumentando gradativamente. Nessa época aqui, o Ministério da Agricultura chamou todos os RTs do Rio de Janeiro para conversar, para fazer uma reunião, para mostrar, inclusive, esse vídeo, falando, vocês têm a responsabilidade de ajudar, vocês são nossos olhos a campo, a gente precisa fortalecer a vigilância em relação à influenza aviária. Bom, o que a gente sabe? Que doenças, de uma forma geral, não só a influenza, mas qualquer outra, ela tem uma dispersão muito mais rápida em aves criadas a chão do que em aves criadas em gaiola, pelo motivo da cama acabar sendo ali um meio que vai entrar em contato com tanto a ave susceptível, né, com a excreta da ave susceptível, quanto com a ave que está infectada, tá? A transmissão da doença via aerossóis, né, então ocorre por inalação. Uma ave espirra ou elimina o aerossóis via respiração, a outra ave vai inalar esse aerossol e ali ela vai estar infectada. Também pode ser por água e alimentos contaminados, tá? Por fezes ou secreções nasais, porque o vírus ele também sofre excreção via fezes, tá? Ou por fomites contaminados também, tá? No caso da influenza aviária de baixa patogenicidade, morbidade variável, mortalidade baixa, pode ser, o que vai chamar muita atenção é a ocorrência de infecções secundárias, tá? E geralmente está relacionado com ambientes com pouca higiene, tá? Já a influenza aviária de alta patogenicidade, morbidade, mortalidade elevadas, podendo chegar a 100% do lote, em lotes até sem sintomatologia clínica, e também de um dia para o outro, em 2 dias, enfim, é muito rápido, né? Tem os vídeos da ocorrência da influenza aviária agora na Argentina, num galpão de matrizes, que é assustador. O cara entra dentro do galpão ventilação em túnel, todo lacrado, fechadinho, o cara filmando, você vê um monte de aves mortas com hemorragias na pata, é uma característica da influenza também, essa hemorragia de pata, né, essa equimose que a gente chama, e algumas aves vivas andando dentro do galpão sem nenhuma sintomatologia, mas assim, 99% do lote do cara morto, e algumas sobreviventes, muito surreal, né? E a gravidade da doença vai variar de acordo com idade, sexo, espécie, doenças que estejam acontecendo juntas ali, com a própria estrutura da granja, né, e também com a cepa ser de alta ou de baixa patogenicidade. Aves silvestres, né, quando a gente fala da cepa de baixa patogenicidade, ausência de sintomatologia clínica, tá? Aves domésticas, sintomatologia respiratória, como tosses, espirros, estertores,
chocalho de cabeça, lacrimejamento excessivo, pálpebras coladas e também descarga nasal. Uma coisa que é importante a gente frisar é que o vírus de baixa patogenicidade da influenza aviária, ele pode sofrer mutações e virar uma cepa de alta patogenicidade, tá? Uma vez que ele vai infectando novos hospedeiros, podendo aumentar a probabilidade de algum erro durante a multiplicação do material genético dele, a chance de ocorrer uma mutação, ela vai aumentando conforme ele vai invadindo novos hospedeiros, e a chance também de se criar novas partículas virais, ela aumenta muito, né? A probabilidade aumenta muito. Então, para um país ter influenza de alta patogenicidade, basta ele ter o vírus de baixa patogenicidade circulando, tá? Isso é uma condição, é uma predisposição quase. Os Estados Unidos, PhD nisso. Lá tem influenza de baixa patogenicidade, circulante mesmo, de fato, tá? Tanto é que às vezes eles têm problemas com as cepas de baixa patogenicidade. Aquele mapa que eu mostrei para vocês ali dos casos dos Estados Unidos em 2015, foi exatamente assim que aconteceu, né? Era uma cepa de baixa patogenicidade que sofreu um processo de mutação e virou uma cepa de alta, tá? Existem sinais também digestivos, urinários, reprodutivos, né, como queda de produção de ovos, casca fina, são coisas que são inespecíficas, né, a gente vê isso acontecendo em outras doenças também. E vários outros sinais, como depressão, baixa atividade da ave, amontoamento, porque a ave vai ter febre, vai sentir frio, penas eriçadas pelo mesmo motivo, queda na ingestão de alimento, de água, e, inclusive, aparecer diarreia, né, de cor esverdeada. De alta patogenicidade, né, basicamente pode ser observado aves mortas sem sintomatologia clínica, tá? Sintomas severos, inclusive neurológicos, tá? Depressão, penas eriçadas também por conta da febre, queda de novo da ingestão de água e alimento, queda abrupta ou paralisia total da postura, diarreia, tá verde brilhante e líquida no início da doença, e conforme a doença vai progredindo, diarreia branca. Como a ave vai estar com dificuldade de respirar, vai estar dispneica, ela vai ter deficiência de oxigenação nos tecidos, então ela vai ter um quadro de cianose, né? A crista, a barbela, ela vai ficar com uma coloração roxa azulada, tá? Pode também acontecer edema de pele, tá? Particularmente também crista, barbela e ao redor dos olhos, edema e equimose, principalmente em pernas e nos pés, que é essas hemorragias de patas. Está acontecendo muito atualmente em aves nessa panzotia de influenza. Muita coisa. Tá? E sinais neurológicos, né? Tremor de pescoço, dificuldade de locomoção, né? Incoordenação motora, torcicolo, perda dos reflexos, né, de empoleiramento, o opstótomo, que é o olhar para as estrelas, e também pode ser observada alguma sintomatologia respiratória, porém menos evidente, tá? É o que realmente a gente tem observado. Essa clave que está circulando agora, ela é muito neurológica, muito, muito, muito. Não tem sintoma respiratório, tá? Em galinhas, a gente pode ver edema e congestão de mucosa de traqueia, seio infraorbital aumentado, é comum em outras doenças também. Narinas com descarga mucóide mucopurulenta, comum em outras doenças. Ovários hemorrágicos, comum em outras doenças, né? Ausência de sincronismo folicular, atrofia, ovos quebradiços, casca fina, postura interna, enfim, muita coisa que é comum a várias outras doenças. Também podemos observar hemorragias, né, gordura, pericárdio, superfície de serosas, abdominais e peritônio, porção glandular do proventrículo, placa de secreção
com hemorragias, principalmente na camada mucosa logo abaixo, hemorragia intestinal, tá? Ou 0 lesões, simplesmente mortalidade. Eu botei algumas fotos aí de lesões, né, mostrando aqui o ovário da galinha, um ovário com ausência de sincronismo folicular, tá? Então, esse aqui é o folículo ovariano, né, atrofiando, né, meio que esvaziando, ele é bem redondo e grande. Aqui é hemorragia, né, na gordura do coração. Existem outras doenças que causam isso também, tá, gente? Não é exclusivo de influenza, senão não estaria tão tranquilo aqui nessa necrópsia. Pouco de hemorragias aqui também intestinais, pouca coisa. E, gente, diagnóstico diferencial para influenza, né, são as doenças neurológicas e respiratórias em aves. Basicamente isso. A própria doença de Newcastle é um diagnóstico diferencial para influenza aviária, tá? É, ela mesma. E, em caso de suspeita, a gente deve comunicar imediatamente, né, o Serviço de Defesa Animal, o Serviço Veterinário Oficial, a gente deve comunicar na suspeita, tá? A gente não deve comunicar com o diagnóstico fechado, até porque a gente não consegue fechar esse diagnóstico, né? Se você manda uma análise para o laboratório solicitando um diagnóstico de influenza, no dia seguinte o Ministério está na porta da sua casa. Então, a gente faz a notificação na suspeita, né? Existe o sistema, Sysbravet, hoje a notificação ela pode ser feita online, mas ela também pode ser feita por telefone, WhatsApp, e-mail, telefone, nuvem de fumaça, enfim, tudo. O importante é notificar, tá? E quando que a gente notifica? Quando forem observados sintomatologia respiratória, neurológica, queda abrupta de produção, tá? E somado a isso, mortalidades maiores do que 10%, tá? A lei não fala muito em tempo, mas fala em mortalidade maiores do que 10%. Eu acredito que o tempo deve ser tipo 24 horas, né? Isso não está muito amarrado em lei. E a gente notifica para o órgão executor. Notificou, quem assume a área do possível foco, né, da suspeita de foco, é o serviço oficial. E é isso. E o que eles vão coletar? Vão coletar sangue, vão fazer swab de cloaca e traqueia, fezes, vão coletar fezes frescas, vão coletar baço, vão coletar cérebro, vão coletar coração, fígado, humor aquoso, intestino, proventrículo, pulmão, traqueia, ou seja, tudo, saco aéreo, suave oronasal, tonsilas secais, eles coletam todo, desmontam a ave praticamente. Tá? E aí, isso vai para o laboratório, né, o Laboratório de Atenção à Sanidade Agropecuária, antigos Lanagros, onde pode-se fazer um ELISA e também onde vai se fazer, né, as mesmas provas que são feitas lá para o diagnóstico de doença de Newcastle. Tempo médio de morte embrionária, que é o TMME, índice de patogenicidade intracerebral, que é o IPIC, índice de patogenicidade intravenoso, que é o IPIV, tá? No caso da influenza, IPIV deve ser maior do que 1,2, tá? Em aves de 6 semanas. Pode-se fazer também imunodifusão em agar-gel e técnicas de biologia moleculares. Como que está atualmente? O que se tem feito pela questão da velocidade, se tem feito PCR em tempo real. Tá? Hoje, PCR em tempo real é feito pelo Ministério da Agricultura e se consegue o diagnóstico em até 2 dias. Tá? Até 2 dias, a gente tem 2, 3 dias, a gente tem o diagnóstico fechado ali por PCR em tempo real. Tá? O Ministério está sendo bem ágil, está agindo bem rapidamente, e as secretarias de Agricultura também, tá? Estão conseguindo atender
bem os casos aí. Controle da doença, gente. A gente segue a instrução normativa número 32. Tiveram algumas alterações agora a nível de... Deixa eu ver se está no próximo slide. Mudou mesmo. Tá? A nível do plano de contingência, né? Existe o plano de contingência do Rio de Janeiro, existe o plano de contingência federal, e são semelhantes, tá, gente? São semelhantes porque todos eles precisam seguir a lei maior que é descrita pelo Ministério da Agricultura, tá? Mas ainda assim tem muita coisa que a 32 ela não foi revogada, a N32, então ela ainda é um norte ali do que a gente segue, né? Essas normas técnicas de vigilância, controle e erradicação de Newcastle influenza, a gente ainda segue a 32. Né? Então, tem algumas coisas ali que são importantes pontuar, como, por exemplo, notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial da ocorrência de sintomatologia sugestiva para a doença de Newcastle influenza em qualquer espécie de aves, realização de investigação imediata no estabelecimento, conduzida por médico veterinário oficial, após recebimento da notificação ou denúncia, colheita de material procedente de atendimentos a suspeitas e seu envio ao laboratório oficial, imposição de restrição à movimentação de aves e seus produtos, quando da suspeita de Newcastle ou influenza, e o estabelecimento, né, das áreas, que mudou agora, deve ter 2 meses isso. Agora, antigamente era só a área de vigilância e proteção, agora não. Incluíram a área de foco, antes era foco, vigilância, foco, proteção e vigilância. Agora tem a área de foco, a área de perifoco, que são 3 quilômetros de raio do lugar da propriedade. Depois tem a área de vigilância, que são no mínimo 7 quilômetros do término da área do perifoco. E depois tem a área de proteção, que começa no final da área de vigilância, tá? E aí você soma 15 quilômetros. Então, hoje, se você somar todos os raios, dá 25 quilômetros, tá, de áreas ali, entre área de perifoco, vigilância e proteção. Isso foi uma alteração bem recente, tá, do plano de contingência. Inclusive, essa parte de baixo aqui também foi toda inclusão recente, né? Fala de depopulação imediata de todas as aves existentes na unidade epidemiológica, né, de preferência. A eliminação dessas aves não deve ser feita em abatedouros, porque vai precisar movimentar as aves e isso pode gerar uma contaminação em outras propriedades. Então, essa depopulação de preferência deve ser feita dentro da propriedade, né? Destruição de todas as aves que tenham morrido no foco ou que tenham sido eliminadas, assim como carne de todas as aves provenientes da granja, ovos, subprodutos produzidos durante 2 períodos de incubação da doença, conforme disposto no Código, né, terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal, limpeza e desinfecção das áreas de alojamento e acesso das aves da propriedade, proibição de saída do foco de qualquer tipo de produtos e materiais de alto risco. A saída de produtos e materiais de médio risco do foco fica sujeita à autorização prévia do Serviço Veterinário Oficial. Proibição do egresso e ingresso de qualquer tipo de animal susceptível existente na propriedade. Para demais animais não susceptíveis, as regras de trânsito ficam a critério do SVO. Então, é bem mais restritivo do que era 32. Inclusive, aqui mostra exatamente a organização desse foco, perifoco, área de vigilância e área de proteção. Tá? Mostrando, inclusive, quando se tem mais de uma propriedade. Acho que assim ficou bem melhor, né? Tá muito mais bem explicado. Eu achava a N32 bem confusa e achava ela pouco restritiva nessa situação. Tá? Isso daí está no plano de contingência de influenza aviária em Newcastle, que faz parte do Plano Nacional de Sanidade Avícola. Tá?
Continuando o controle, né? Se tratando de lotes de reprodução, linhas puras, bisavós, avós e matrizes, nos incubatórios que receberam ovos originários do foco, ao longo de 28 dias anteriores à confirmação do caso, deverá ser feita a destruição de todos os ovos, tá? Incubados e não incubados presentes no estabelecimento. Instalação de barreira sanitária com sistema de desinfecção, na concentração recomendada na entrada do estabelecimento. Os veículos deverão passar por limpeza e desinfecção ao saírem do estabelecimento, respeitando-se o tempo de ação do desinfetante. Sempre que possível, evitar o trânsito de veículos nas estradas de acesso ao estabelecimento, né? Manter os veículos dos técnicos mais distante possível de locais contaminados ou potencialmente contaminados, e sempre que possível, em posição oposta aos ventos, que partem do estabelecimento com aves infectadas. Por quê? Para não contaminar os veículos, uma vez que os veículos também vão acabar entrando, né, indo em outras propriedades. E eu achei interessante colocar aqui os métodos de depopulação, né, de despovoamento, que são preconizados hoje de acordo com o plano de contingência. Então, existem os métodos mecânicos, né, dado cativo, não penetrante. Eles colocaram porque, para ratitas, né, avestruzes, você não tem como fazer um deslocamento cervical, né, você não tem como fazer um método elétrico, apesar que o deslocamento cervical nem é preconizado, porque o deslocamento cervical ele pode acabar por contaminar, né, por expor a saúde de quem está fazendo o deslocamento cervical. Então, isso não tem sido recomendado pelo serviço oficial, tá? Então, pode-se fazer métodos mecânicos no caso de ratitas, que são muito grandes, né, dado cativo não penetrante, que nem de bovino. Pode-se utilizar também métodos elétricos, então a eletrocução a 230 volts, né, 50 Hz, então tensão 230 e frequência 500 Hz. E também métodos gasosos, como injeção de gás carbônico, CO2, ou mistura com nitrogênio e gás inerte, né, provocando aí uma hipóxia química, tá? Tem um método de depopulação, esse mesmo, falando ainda desse método de depopulação, você pode utilizar um container, se você tiver, a empresa tiver para fazer. Você pode utilizar lonas plásticas, né, e colocar ali mangueiras com esses gases, né, esses gases em balões, balões de armazenamento, você vai lá e liga nessas lonas plásticas, né, tem uma forma certa de você montar, o plano de contingência mostra como tá? E saturar a atmosfera com 80% de CO2, tá? E uma vazão média de 35 a 30 litros minuto. Esse é o método de depopulação preconizado pelo plano de contingência. Bom, o controle e prevenção de influenza igual ao de Newcastle, tá? Com exceção que influenza é proibido a vacinação. Então, o que precisa na influenza? Basicamente, biosseguridade, reforço da biosseguridade nas granjas. O Ministério faz um monitoramento no ponto de aves e ovos férteis, né? Então, portos e aeroportos são pontos de monitoramento. Atualmente, o Ministério tem feito também esses monitoramentos em aves silvestres que, porventura, tenham caído com uma sintomatologia que seja sugestiva, tá? Então, aves migratórias acabam também servindo como alvo, né, de monitoramento. E também o monitoramento oficial no descarte também é feito junto com a doença de Newcastle, tá? Obrigatório no caso de matrizeiros, de granjas reprodutoras, e também obrigatório em galinha de postura, porque são aves que vivem por muito tempo, por muitos anos, não por muitos anos, mas por um tempo mais prolongado, então elas estão mais, digamos, expostas a serem infectadas por esse vírus. E mais uma vez, lembrando, por hora, vacinação no Brasil é proibida.
Por que é proibida? Porque se perde o parâmetro sorológico de negatividade, né? A sorologia é uma prova rápida, que pode ser uma ferramenta importante que vai nos ajudar no diagnóstico ali mais rapidamente. Então, um dos motivos pelo qual é interessante que não se tenha realmente anticorpos na população, por esse motivo, e também porque a vacinação é um ponto bem sensível da conversa, por questões relacionadas a mercados, a venda de produtos. Né? É muito sensível falar de vacina no Brasil. Né? Eu, por exemplo, eu sou a favor de vacinação de granjas de maior risco sanitário. Né? Já existem hoje vacinas de influenza, que são vacinas recombinantes, com tecnologias que não vão trazer grandes riscos para a avicultura em relação à criação de novas cepas, surgimento de cepa vacinal que converteu e virou cepa patogênica. Isso é uma coisa que, com as tecnologias que a gente tem e vacinas que já existem disponíveis no mundo, isso é possível já fazer, mas isso ainda é um assunto muito sensível dentro do Ministério da Agricultura, dentro da Secretaria de Agricultura, não se fala em vacinação praticamente, não existe uma discussão, eu não vejo uma movimentação nesse sentido. Existem países, posso dar o exemplo da França, a França agora vai vacinar mais, eu acho que de 10 milhões de patos, né, selvagens, eles vão vacinar, então isso significa que é possível fazer, tá? Não é por conta que às vezes tem algumas, você fala alguma coisa em relação à vacina de aves silvestres e tudo, o pessoal, isso é impossível fazer. Não, não é impossível, dá trabalho, mas não é impossível. A França está fazendo, não é impossível, dá para fazer, né? Até porque existem métodos de vacinação em massa em avicultura que a gente usa direto em galpões, então a gente está tendo uma discussão de inovações tecnológicas e tudo nesse sentido, mas não vejo isso acontecendo. Estados Unidos tem vacinado determinadas espécies de aves silvestres para tentar fazer com que essas espécies não desapareçam. Né? Tem um falcão lá nos Estados Unidos que eles estão capturando as aves e vacinando contra a influenza, porque a ave está em risco de extinção. Então, existe, hoje está dessa forma, né? Os países eles estão cada um agindo de uma forma de acordo com o seu problema. Na América do Sul, não teve mais casos de influenza depois daquele grande boom que deu bem no meio desse ano. Parece que ter dado uma amenizada nos casos, mas ainda não é algo que possa se falar assim, não tem circulação viral. Não, tem circulação, só que a gente tem visto uma diminuição aparente dos casos, né? Em outros países da América do Sul, a gente também observou essa dinâmica, tanto que a Argentina já está livre de influenza aviária novamente, né? Ela teve problema em comerciais, ela tomou as ações sanitárias que deveriam ser tomadas rapidamente, e ela já recuperou seu status de livre de influenza aviária. Tá? Aqui no Brasil a gente ainda não teve casos em comerciais, mas continuamos aí o monitoramento a campo das granjas, monitoramento visual, monitoramento no descarte e monitorando o que está ao redor das propriedades, né? E é isso que eu fiz, inclusive, com meus produtores. Treinei eles para monitorar a natureza ao redor deles. Por quê? Se o vírus chegar lá, vai chegar pela natureza. Não tem jeito. Então, eles precisam observar o que ocorre ao redor deles.